Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre história da Bíblia. Nós vamos contar algumas histórias da Bíblia cronologicamente, ou seja, segundo as suas datas e vai crescendo. Então nós vamos começar com Abraão, que o seu nome era Abrão. Abraão foi o seguinte, irmãos. Deus tinha construído a terra, os homens, já tinha passado o dilúvio quase 600 anos e todas as nações na época tinham vários deuses. Mas o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que no futuro, depois de 2000 anos, enviou Jesus Cristo, seu Filho, esse Deus queria ter um povo para que ele se chamasse de seu. Esse povo é o povo de Israel. E como que começou? Começou da seguinte forma. Existia na Mesopotâmia, uma região chamada Mesopotâmia, que era uma região entre rios. Um lado o rio Eufrates, o outro lado o rio Nilo. E essa região era muito próspera. E havia ali vários povos, inclusive um povo chamado caldeus. E Deus olhou para os caldeus e lá viu um homem chamado Abrão, que tinha 75 anos de idade. E Deus virou para Abrão e falou: Abrão, sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei um outro lugar para você viver. E eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão escutou a voz de Deus, aquele que é o único Deus verdadeiro no mundo, que só existe um Deus. Abraão escutou a voz de Deus e falou com Sara, sua esposa. Sara tinha 65 anos. Eu vou para um lugar que Deus vai me mostrar. Ou seja, Abraão morava numa região da Mesopotâmia chamada Harã, que pertencia ao Ur dos Caldeus. Agora ele iria sair de lá e ia para um lugar bem longe chamado Canaã. Bem longe. E o que aconteceu? Abraão foi. Mas quando Abraão quis ir, o seu sobrinho Ló quis ir contigo. E Abraão pode ir. Então saiu Abraão, Sara, seu sobrinho, o gado que Abraão tinha, carneiros, camelos, e foram para a cidade de Canaã. Chegando em Canaã, Deus falou com Abraão: Abraão, toda essa terra eu te darei para ti e para a tua descendência. Mas acontece, Abraão, que a tua descendência será escrava durante 4 séculos. Quando você lê a Bíblia, está escrito assim, 400 anos. Então, já me perguntaram, um ateu, discutindo sobre a Bíblia, uma vez me perguntou assim, a Bíblia tem contradição. Eu falei, aonde? Você vê que quando está escrito na Bíblia, a partir do capítulo 12 de Gênesis, que está escrito lá que o próprio Deus entregou uma profecia para Abraão, falando que o seu povo, a sua descendência, ia ser escravo 400 anos. Mas acontece que nós lemos na própria Bíblia que o povo de Israel ficou escravo no Egito 430. Então está tendo uma contradição de 30 anos. Aí eu expliquei para ele, não há contradição na palavra de Deus. O que ocorre chama-se tradução. Quando Deus entregou a profecia para Abraão, Deus falou assim, Abraão, a sua descendência, apesar de ser numerosa como a areia do mar, ela vai ficar escrava 4 séculos. Aí quem foi traduzir a Bíblia do hebraico para, por exemplo, todas as outras línguas, que a Bíblia é o único livro no mundo que é traduzido em todas as línguas. A Bíblia é o único livro no mundo que uma única Bíblia, que foi impressa por Gutenberg no século XIV para o XV, foi vendida nos Estados Unidos por 2 milhões para um colecionador. Que livro que chega a esse preço? Mas a Bíblia que
Gutenberg imprimiu, foi vendido por esse preço. Então, o que ocorre? Na tradução, colocaram 400 anos, mas Deus falou com Abraão 4 séculos. E o povo de Israel ficou no Egito escravo 4 séculos, porque 430 anos é 4 séculos. Então não há tradução. Graças a Deus ele entendeu. Continuando. Abraão, quando chegou na terra de Canaã, Deus falou com ele, Deus prometeu que seria pai de uma grande nação. E ele já tinha 75 anos, Sara tinha 65 anos, e quando ele estava lá, bem em Canaã, ele resolveu fazer uma viagem ao Egito. Quando ele chegou no Egito, ele falou com Sara, sua esposa: Sara, não vamos falar que você é minha esposa, não. Vamos falar que você é minha irmã, porque talvez eles queiram, se eu falar que você é minha esposa, eles queiram me matar para ficar contigo. Irmãos, Abraão tinha escutado a voz de Deus. Abraão era abençoado pelo próprio Deus. Irmãos, o povo de Israel é o único povo verdadeiramente que Deus escolheu para receber o seu amor. Mas Deus também queria que o povo de Israel o amasse. Quem abençoa Israel, quem abençoa algum judeu, essa pessoa é abençoada. Mas quem maldiz algum judeu, igual eles são o povo mais perseguido do mundo, todo mundo que maldiz e persegue o judeu, essa pessoa é amaldiçoada. Porque o verdadeiro Deus abençoou aquele povo. Abraão não precisava de ter esse medo no Egito, de falar que Sara era a sua esposa. Apesar que Sara, quando ele falou que Sara é a sua irmã, não é uma mentira 100%. Porque realmente Sara era irmã de Abraão, por parte de pai. Mas ele falou com medo. Chegando lá, o próprio rei do Egito quis fazer qualquer coisa. Deus mandou uma doença. E rapidamente ele percebeu, perguntou ao seu sacerdote: o que está acontecendo? É por causa dessa mulher, manda esse povo embora. E Abraão saiu ali com Sara e voltou para a terra de Canaã. Chegando lá, passou alguns anos, ele resolve visitar o rei Abimeleque, que era rei dos filisteus. E Abraão cometeu a mesma falha. Irmãos, a humanidade é falha. A humanidade é falha. Quando Deus fez o primeiro voto, a primeira aliança com Adão, o pecado entrou no mundo através de Adão ou através de Eva? Muitas pessoas falam que foi através de Eva, mas não foi. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Adão. E Deus entregou uma regra para Adão. Adão, de todo esse jardim, você pode comer. Mas aquele fruto que está no meio do jardim, não comerás. Deus não falou isso para Eva. Deus falou para Adão. Quando Eva foi lá, pegou aquele fruto e comeu, nada aconteceu naquele jardim. Nada aconteceu. Por quê? Porque Eva comeu o fruto. Ela desobedeceu? Sim. Mas a aliança não era com a mulher. Deus tinha aliança com Adão. Mas quando Eva entregou o fruto para Adão, o que aconteceu? Aí agora veio o conhecimento. Agora Adão já não era mais como uma criança, sem maldade das coisas, sem conhecimento do mal, do bem. Agora ele abriu os olhos. Aí Deus abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Adão, agora ele começou a ver o que é errado. Ele tinha cometido uma falha, ele tinha quebrado a aliança com Deus. Adão quebrou uma aliança com Deus. Então, voltando a Abraão, Abraão já tinha cometido essa falha no Egito. Agora ele chega nos filisteus, que os filisteus habitavam a terra de Canaã. Quando ele chega ali nos filisteus, o que acontece? Ele fala a mesma coisa com Sara: vamos falar que você é minha irmã, que eu estou com medo.